Gravando. Primeira questão da FUVEST do ano de 2016. Vamos lá. Perguntava: os impérios do mundo antigo tinham ampla abrangência territorial e estruturas politicamente complexas, o que implicava em custos crescentes de administração. No caso do Império Romano da Antiguidade, exemplos desses custos são... o que vocês colocaram? Coloquei a letra E. Professor. Calma, vamos Eu lá. coloquei, professor. E, Vinícius? E. Eu coloquei a letra E. E, alguém não colocou Eu E? também, professora, eu coloquei a Eu letra também. E. Exatamente, é a resposta correta, porque o Império Romano vivia expandindo, vivia em expansão, conquistar novas terras para fazer aquela terra se tornar do Império Romano, cobrar impostos e aumentar a sua domínio, seu espaço territorial pela Europa. Por isso mesmo, despesas militares, realização de obras públicas e manutenção de estradas. Até teve no canal do History um documentário de um transporte de água de um canto até outro que o Império Romano fez, ficou primoroso. Então, eles gastavam muito. Não é expropriar terras dos patrícios, não é gerar emprego para plebeu, não estavam pensando em investimento de serviço de assistência e previdência social, estavam nem aí. Isso foi surgir lá depois da primeira Revolução Industrial. Redução de impostos muito menos, para manter o Império Romano, gastos cotidianos das famílias pobres com alimento. Deixa eu não gastar com isso. Beleza. Unicamp, São Paulo, 2014. O termo bárbaro teve diferentes significados ao longo da história. Sobre o uso desse conceito, podemos afirmar que... O que vocês colocaram? Eu coloquei a letra A, professor. A. Alguém colocou diferente? Letra A. Letra A. Exatamente, a mesma. É isso mesmo. Denominação comum a muitas civilizações para qualificar povos, perdão, que não compartilhavam valores dessas mesmas civilizações. Exatamente, é isso mesmo. Como eram outros povos, aí acaba usando esse termo como pejorativo. Bárbaro, os vândalos também. É vândalo, é bárbaro. Aí para um termo que ficou pejorativo. E aí não pode saber entre os gregos do período, não, todos os povos usavam bárbaro, povos que os germanos classificavam como inadequado para conquistas, como os vândalos, por exemplo. Sim, também eu considerava os vândalos inadequados, mas é a primeira que não, como a questão dos valores, eles são bárbaros, não pensam igual a gente, não tem o mesmo valor do cristianismo que já tinha no Império Romano, que com Constantino, que aceitou a Igreja Católica, e nem a D, que gregos e romanos classificavam como visão de caça e coleta. Não, eles tinham um termo pejorativo, termo ruim. A 3 tem um textinho sobre vândalo, e lá no final, o verbete vândalo indica que o mesmo termo adquire diferentes significados. O sentido predominante no dicionário citado e amplamente empregado na cobertura mediática das recentes manifestações no Brasil decorre da prevalência na cultura ocidental de uma... Aí o que vocês colocaram? A. Isso, exatamente. Visão do mundo dos humanos que, negando a cultura dos germânicos, consolidou a dicotomia entre civilização e barbárie, ou seja, você não é civilizado, você não sabe viver em sociedade, você destrói, você ataca, quebra, isso mesmo aí, vandalismo, até o termo, o grupo protestou e teve cenas de vandalismo, tá? Alguém tá pedindo para entrar. Exatamente. Parabéns. Universidade Estadual do Ceará, 2015. No ano de 2006, os líderes religiosos Papa Católico Bento XVI e o Patriarca Ecumênico Ortodoxo Bartolomeu I, o Papa Católico Bento XVI, ele renunciou, então ele é um Papa emérito, e o líder da Igreja Católica hoje é o Papa Francisco, Mário Jorge Bergoglio. Encontro-se em Istambul, na Turquia. O encontro marcou a reaproximação entre católico e ortodoxos e renovou os compromissos em continuar o caminho da unidade dos cristãos e o diálogo entre ambas as religiões. A ruptura entre católicos e ortodoxos, qual que vocês colocaram? Letra D. 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 Isso mesmo. Cisma. Também coloquei a D.
Isso mesmo. Parabéns. Acertaram. Cisma do Oriente. Tem lá o textinho escrito explicando o que foi essa cisma do Oriente, quando houve uma divisão no cristianismo e duas igrejas seguiram caminhos distintos. Está no texto. Não pode ser a primeira, não foi com a transferência do capital, porque eram valores que um grupo pensava, outro grupo pensava. Não foi conduzida pelo imperador bizantino Justiniano, porque não era uma pessoa decidindo, era um grupo contra outro grupo e eram pessoas que carregavam pensamentos e valores diferentes. Deu-se desavenças entre católicos e o poder, não tinha poder imperial, não era uma questão de indulgências. Aconteceu em 1054 e ficou conhecido como Cisma do Oriente. Como não cabe aqui, por diversos valores, pensamentos, o que um pensava sobre esse ou aquele assunto, aí deu essa divisão. Questão número 5. A civilização bizantina floresceu na Idade Média, deixando em muitas religiões da Ásia e da Europa testemunhos de sua irradiação cultural. Assinale a importante e preponderante contribuição artística bizantina que se difundiu expressando forte destinação religiosa. E aqui que vocês colocaram? Letra D. Letra D. Letra Eu D. também coloquei letra D. Exatamente. Mosaicos coloridos e cúpulas arredondadas. A gente pode até ver nesse textinho da arte bizantina, nas imagens, cúpula arredondada. Não é adorno de bronze, cobre, aqueduto de esgoto, não, porque isso nem é arte, isso é obra básica que a população precisa. Mosaicos coloridos e cúpulas arredondadas, esse é o certo. Vias calçadas com artefatos de couro, não. Já vai colocar couro, que é tão caro, difícil ser extraído, em vias na rua, faz o menor sentido. 6. Universidade Federal do Paraná. Considere a seguinte afirmação sobre o termo bizantino. É essencial lembrar que bizantino não tem conotação ética, mas civilizacional. Perdão. O termo bizantino foi vulgarizado apenas a partir do século XVI, depois do desmembramento do império que, em vida, se via como herdeiro e continuador do Império Romano. Em que medida o Império Bizantino pode ser considerado herdeiro e continuador do Império Romano? Estabeleça as diferenças entre esses dois impérios dos séculos V e VII. E aí, o que vocês colocaram? Alguém colocou? Não? Basicamente, Roma estava em crise e o outro império, ali no Oriente Médio, estava em guerra, houve invasões, e depois dessa disputa, dessa briga entre Roma e esse império, o imperador Constantino fez uma reforma e aí recebeu esse nome de Constantinopla. E o imperador Justiniano, no século VI, ele viu a possibilidade de restaurar o Império Romano, só que no Oriente. E aí teve uma diferenciação diferente. Se a gente olhar no textinho, vai estar lá, antes da cisma do Oriente, antes da questão da iconoclasta, a política do Império Bizantino e o Império Bizantino, e depois o governo Justiniano. Nesses três textos, a gente percebe o que foi acontecendo paulatinamente, tanto com o Justiniano, imperador, até com o Império Bizantino, que foi algo ocorrendo paulatinamente. 7 é uma pergunta de alternativa. A civilização bizantina foi muito mais original e criativa. Em geral, lhe acreditavam. Suas igrejas abobadadas, desafiam em originalidade e ousadia os templos clássicos e catedrais góticas, enquanto os mosaicos competem como supremas obras de artes com a escultura clássica e pintura renascentista. Sobre o legado cultural bizantino, assinale a alternativa correta. O que vocês colocaram? Letra E. E? Alguém colocou Letra diferente? E. Isso. A mesma. Exatamente. A Catedral de Santa Sofia sintetiza a tradição artística bizantina com seus ícones e mosaico. Porque pergunta da civilização bizantina. E aí não pode ser. Herdando elementos da cultura grega, os bizantinos desenvolveram estudos sobre aritmética e álgebra. Não, é mais da parte
artística. Tem até o texto que foca na parte artística. B, não pode, negando a tradição jurídica romana. Não, a tradição jurídica romana continuou, permanece até nos nossos dias atuais, principalmente na Europa e nas Américas. A filosofia estoica influenciou o movimento iconoclasta, provocando o cisma cristão no Oriente no século XVI. Não, foi antes, perdão, depois. O catolicismo ortodoxo tornou-se religião oficial do Império após a denominada quebra das investiduras. A religião presente do Império Romano foi o catolicismo, a Igreja Católica Romana, tanto que a Igreja Católica fica em Roma, capital da Itália. E aí a alternativa correta é a E. A Catedral de Santa Sofia sintetiza a tradição artística bizantina com seus ícones e mosaicos, além da questão arredondada e oval das suas igrejas, templos, etc. VUNESP, São Paulo. Observe a figura. Madonna e Filho, Beliquiero, século VII. Se não enxergar, é brincadeira. O ícone, pintura sobre madeira, foi uma das manifestações características da civilização bizantina, que abrangeu amplas religiões no continente europeu e asiático. A arte bizantina resultou. E aí, o que vocês colocaram? Letra D. Letra D. Dado? Letra D. Isso, D de dado. Exatamente, a resposta correta. A fusão das concepções cristãs com a cultura decorativa oriental. É exatamente essa questão. A fim da autocracia do Império Romano no Oriente, o Império Romano acabou por causa de uma guerra e foi restaurado por outro imperador. A interdição do culto de imagens pelo cristianismo primitivo, não. Tanto que quem permite imagem é a Igreja Católica, onde você tem a imagem não para venerar, mas sim para lembrar, para você olhar lá e falar, essa pessoa foi santa, e pedir para ela, segundo a tradição católica, interceder por você e quem você queira junto a Deus. Cisma do Oriente, que rompeu com a unidade do cristianismo. De fato, a Cisma do Oriente rompeu com a unidade do cristianismo, mas não tem nada a ver com a civilização bizantina. O cristianismo passou por várias civilizações, venceu até o Império Romano de maneira silenciosa, tanto que o Constantino foi quem ou aceitou ou quem criou a Igreja Católica, depende. Quem é católico fala não, que Constantino apenas aceitou. Quem não é católico fala que Constantino criou a Igreja Católica. A D, a fusão das concepções cristãs com a cultura decorativa oriental. Sim, tanto que a arte bizantina seguiu, prevalece, e em Roma tem uma igreja que é parecida, com esse formato, que é muito visitada, que é o Panteão. As pessoas vão lá para visitar o Panteão, que é basicamente uma cúpula, você entra assim, é tudo redondo, não tem nada demais, mas é nessa mesma tradição. No desenvolvimento comercial das cidades italianas, não, o desenvolvimento viria a ocorrer depois, foram outros fatores, foi algo que foi acontecendo de maneira paulatinamente, devagar, passo a passo, não tem nada a ver com a tradição, civilização bizantina. Letra A, tinha que escrever um pouquinho. Certa vez, um romano perguntou ao seu amigo, de nome Sínodo Apolinário, por que não fazia mais versos, e o amigo respondeu, eu cantar em versos, quando vivo no meio de hordas cabeludas, ensurdecido pelos sons da língua germânica, obrigado a ter aparência de louvor algumas vezes que o canta. Quando é bastante repulsivo, o burgúndio de cabelos besuntados de uma manteiga rançosa. Felizes os teus olhos, felizes os teus ouvidos, feliz mesmo o teu nariz, pois ele não sente 10 vezes de manhã o odor emprestado do alho ou da cebola. E a pergunta, como o personagem citado descreve os burgúndios, perdão? A garganta tá ruim. Alguém colocou alguma coisa? Eu Professor, coloquei. Vamos lá, o que Pode você falar. colocou? O que você colocou? Pode falar, Ana. Pode falar, Yasmin. Vai, pode falar, Tá bom. Annalise. Vai, Ana, fala. Não, Annalise, você quer dar a resposta? Fala por gentileza. Eu acho que tá errado, mas eu coloquei Não, coloca. como uma pessoa, tipo, suja, essas coisinhas, tipo, pedida e tudo mais. Exatamente.
cabeludo, sujo, agressivo, que cheira mal, que não falavam sua língua e tinha uma cultura diferente. Tanto, ó, pois não sente feliz é o teu nariz, exclamação. Quando coloca uma exclamação é porque você quer falar exclamação, feliz é o teu nariz. Pois não sente 10 vezes não sente 10 vezes de manhã o odor emprestado do alho ou da cebola, ou seja, teu nariz não sente o cheiro fedido que você é. E aí fala, o burgúndio dos cabelos besuntados de uma manteiga rançosa, ou seja, são perguntas, é uma pergunta com vários adjetivos ruins, enxergam como uma coisa, quase como um leproso, uma pessoa baixa, suja, que não é digna de viver assim em sociedade. Porque ele vai falar, ó, quando é bastante repulsivo o burgúndio de cabelos besuntados de uma manteiga rançosa, aí ele fala, felizes são os teus olhos, feliz o teu ouvido, teu nariz que não cheira, que não vê, que não sente essas coisas feias, bárbaras. E a B, como você... a Yasmin, você colocou alguma outra coisa? Você queria fazer uma Eu pergunta? coloquei basicamente a mesma coisa, professor. Isso mesmo, tá certinho. Adjetivos ruins, pejorativos, que desqualificam, não é um elogio, um adjetivo positivo. Não, o adjetivo está qualificando, mas de uma maneira bem ruim. B, como você avalia e explica essa descrição dos germânicos feitas por Sidônio Apolinário? O que vocês colocaram? Alguém colocou alguma coisa? Professor, essa daí eu não fiz. Não? Tranquilo. Basicamente eles achavam que eles eram uma raça superior e os outros povos uma raça inferior. Eles, quase como o eurocentrismo existiu depois, lá no século XVI, quando a Europa começou a vir para as Américas, achando que os europeus estavam acima dos demais, era basicamente a mesma coisa. Uma etnocentrismo. Etnocentrismo seria de ética e centro. A minha ética é o centro do mundo. Ou seja, esse povo que não pensa como eu, que não tem os mesmos valores, que não tem os mesmos pensamentos, eles são vândalos, são bárbaros, são subpessoas, estão abaixo de mim. Um etnocentrismo de achar eu sou melhor do que uma outra raça. E aí, eles achavam, são novos bárbaros. Por isso que o termo bárbaro continuou e perdura até hoje, assim como o vândalo. Eles são bárbaros. Por que eles são bárbaros? Eles fazem coisas ruins, eles não têm ética, eles não têm caráter, eles não têm valores, eles destroem, eles matam, eles roubam, eles fazem tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que eu desprezo, tudo que vai contra os meus valores, contra os meus princípios, contra as minhas ideias. É basicamente esse pensamento, só que de uma maneira grupal, regional. Claro que isso viria a existir, aí seria um eurocentrismo quando a Europa começa a explorar as Américas, mas aqui no caso etnocentrismo. A minha ética está no centro de tudo, e a minha ética está acima das demais. Por isso que ele coloca esses termos pejorativos. Tá desqualificando, tá colocando para baixo, não tem um elogio, só crítica, só negócio ruim. Seria como, por exemplo, a gente aqui na Baixada desqualificar quem vive no interior. Esses caras que falam assim, desse jeito, que não sei o quê. Ou vice-versa. Se eles lá falassem, o povo caiçara não gosta de trabalhar, é preguiçoso, enfim. Seria algo regional, colocando seus valores acima dos demais. Beleza? Universidade Federal deve ser de uma cidade, porque ou esse jeito é errado, porque para mim é do Rio Grande do Sul. Não, Universidade Federal de uma cidade no Rio Grande do Sul. Essa cidade RGS, eu não confesso não saber qual cidade que é, no Rio Grande do Sul. Os dois fragmentos citados a seguir, de autoria do filósofo Santo Agostinho, a Igreja Católica o considera como santo, tratam do mesmo contexto histórico. Se alguém falar, não, é só Agostinho, não considero santo, beleza, aí vai de cada um. Sobre a origem, o progresso e termos previstos para duas cidades, das quais uma é de Deus e outra deste mundo, prometi escrever, após ter refutado, quanto me ajudasse sua graça, os inimigos da cidade de Deus, que preferem seus deuses ao fundador dessa última, Cristo. E aí ele continua. Nesse momento, Roma foi destruída sob golpes da invasão dos godos que o rei Alarico conduzia, 410
depois de Cristo. Já existiu o cristianismo, portanto. Foi um grande desastre. Os adoradores de uma multidão de deuses falsos, que chamamos originariamente de pagãos, esforçam-se para atribuir esse desastre à religião cristã e puseram-se a blasfemar contra o Deus verdadeiro. E aí, considere as seguintes afirmações sobre esses fragmentos. É sobre o que está aqui. É só sobre o que está aqui. Santo Agostinho retrata a tomada de Roma, a ascensão dos pagãos e a opressão dos godos. A primeira afirmação. Segunda afirmação. Santo Agostinho afirma que os godos eram cristãos, que os romanos eram pagãos. Santo Agostinho discorre sobre a queda de Roma e defesa do cristianismo. Vamos lá. Aí pergunta, quais estão corretas? Apenas a 1, apenas a 2, apenas a 3, 1 e 2, 1 e 3? O que vocês colocaram? Eu coloquei a letra C, professor. Apenas a 3. Alguém colocou Eu outra? coloquei a letra Sim, Júlia, C também? Coloquei a C. C, a Júlia também? Também? Ah, que eu acabei interrompendo a Júlia, desculpa ter te interrompido. Foi a letra C, professor. Beleza, C. Exatamente. Santo Agostinho discorre sobre a queda de Roma e defesa do cristianismo, porque Roma estava sendo invadida, estava sendo conquistada por um outro povo que adorava vários deuses, e aí ele fala, poxa, assim, os romanos estão culpando Deus único e verdadeiro por isso, não tem nada a ver, isso é um absurdo, e ele defende o cristianismo, dizendo que não era culpa de Deus tudo o que estava acontecendo, nem de Jesus Cristo. Porque Santo Agostinho não retrata da tomada de Roma, não. Roma está caindo. No momento ele fala da recuperação. Santo Agostinho afirma que os godos eram cristãos. Não. E os romanos eram pagãos, ao contrário. Santo Agostinho discorre sobre a queda de Roma e defesa do cristianismo. É isso mesmo. E aí, temos a 11, que é a última questão. Vários textos. Segundo a crença dos cristãos de Bizâncio, os ícones, imagens pintadas ou esculpidas de Cristo, da Virgem Maria, que para os católicos é mãe de Deus, nasceu virgem, imaculada e só teve Jesus Cristo. Para quem não é católico, ela teve outros filhos, enfim, e dos santos, mas isso é sobre a visão católica, a questão está focando. Aí pense como católico. Se você não for católico, ateu, etc., não tem importância. O importante é analisar o texto para acertar a questão. Constituíam a revelação da eternidade no templo, a comprovação da própria encarnação, a lembrança que Deus tinha se revelado ao homem e por isso era possível representá-lo de forma visível. Franco Júnior, H. Andrade, o Império Bizantino. Aí, apesar da extrema difusão da adoração dos ícones do Império Bizantino, o imperador Leão III, em 726, condenou tal prática por idolatria, desencadeando assim a chamada crise da iconoclastia, que viria a ter a cisma do Oriente com outros fatores. Dentre os fatores que motivaram a ação de Leão III, podemos citar o... E aí, o que vocês colocaram? Eu coloquei a letra D. Dado? Isso. Eu também, professor. Coloquei a letra D. Boa. Letra D. Letra D? D. D. Isso mesmo. Correto. Descontentamento imperial com crescente prestígio e riqueza de mosteiros, principais expositores fabricantes de ícones, que atraíam para o serviço monástico numerosos jovens impedidos de contribuir para o Estado na qualidade de soldados, marinheiros e camponeses. Ou seja, isso era atrativo. Você ficava lá, tinha uma riqueza, você não tinha que ir para a guerra, você vivia uma vida mais espiritual, e os impérios queriam soldados, queriam pessoas para lutar, para guerrear, e todo mundo vai preferir ficar em casa, no seu lar, tendo uma vida assim, do que ir para a guerra, arriscar a morrer, ficar em condições subhumanas. E a A, e a B e a C estão incorretas porque a intolerância da corte imperial para os habitantes da Ásia Menor, região onde o culto aos ícones havia pretexto para a aglutinação de povos que pretendiam se emancipar. Não, ninguém estava preocupado com a Ásia Menor, tinha um outro pensamento. Eles apenas queriam conquistar essa parte, como toda a parte possível. Necessidade de conter a proliferação de cultos às imagens, num contexto de reaproximação da sede de Roma com o imperador bizantino, uma vez que o papado se posicionava contra a instituição dos ícones e exigia sua erradicação. Não, o papado permitia
como ainda hoje permite, e não estava tendo uma aproximação com a Sé, ao contrário, uma desaproximação, porque isso e outros fatores viriam a contribuir com a cisma do Oriente, a separação dos cristãos em dois grupos diferentes, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Tentativa de mirar as bases políticas de apoio à sua irmã, Teodora, a qual, valente-se do prestígio que gozava junto aos atos dignatários da Igreja Bizantina, aspirava secretamente a sagrar-se imperatriz. Não tinha essa intenção. A intenção era manter o que ele achava como certo e errado, para poder dizer, olha, é errado adorar a imagem, é errado fazer isso, é certo aquilo. E a Igreja Católica tinha outros pensamentos, como a gente viu na cisma do Oriente. Parabenizo vocês por terem feito as questões. A questão, uma ou outra dissertativa vocês tiveram mais dificuldade, mas treinem, chutem sempre. O importante é chutar sempre. Na faculdade, quando não sabia, eu tentava chutar, porque vai que dá meio certo. E se você chuta no ensino médio, quando você vier para uma faculdade, for fazer uma prova, você vai estar mais qualificada, vai ter melhorado o seu vocabulário, sua escrita, defesa do seu argumento, do seu ponto de vista. Então, sempre chuta. Errado não é tentar errar faz parte, todo mundo erra, ninguém acerta sempre. Eu vou errar, a diretora vai errar, o coordenador vai errar, outro professor vai errar, vocês vão errar. É natural do ser humano errar, não tem quem acerte sempre. Errar faz parte do ser humano, por isso tentem. Vocês chegaram a fazer essas questões A, B, C, D? Professor, Oi? eu fiz. Eu comecei a fazer. Mas Beleza. eu não tinha certeza se ia para fazer ela. Então, não sei. De fato, eu não pedi para fazer. Como a gente teria uma próxima live e a gente não vai ter, eu peço que vocês façam essas questões A, B, C, D, até começar a aula do outro professor. Façam agora até as 10h50. Tem mais de uma horinha para vocês fazerem essas questões. E eu peço que vocês leiam esse texto. Calma aí. E façam a B e C. Não precisam fazer AD, que AD a gente faz comentando aqui na próxima aula, beleza? Da página 183? Isso. As 4 questões da Professor, 182. eu fiz, sim. Você fez? Eu fiz. Caracas, parabéns. Pena que não tá com tempo pra gente dar uma corrigida, mas na próxima aula a gente já corrige. Aí eu peço que vocês façam A, B, C, D e depois a ABC, por gentileza, além desse texto, que eu corrijo, leio o texto, a gente conversa debatendo essas questões e depois a gente debate AD na sexta que vem, beleza? Beleza. Tá bom, professor. Que aí na sexta Ok. que vem eu vou fazer uma live, a gente vai começar daqui, vai corrigir essas questões, vai debater, vamos ler esse texto, debater essas A, B e C, vamos fazer ao vivo AD, e daí na semana que vem, no que seria a segunda live, não vai ter, porque eu vou pedir para vocês fazerem a unidade 4. Aí sim, depois a gente vem, corrige e inicia os francos e o feudalismo. Beleza? Beleza. Beleza. Tá pedindo para entrar, deixa eu admitir. Eu agradeço a participação de vocês, peço desculpa pela minha voz ter falhado. Faça essas questões, muito obrigado. Qualquer coisa, precisar mandar trabalho, quiser tirar dúvidas sobre questão, pode mandar mensagem que eu estou e sempre estarei à Trabalho pode enviar até hoje? Olha, pode enviar quando der. Quanto mais rápido você enviar, melhor. Ele é digitado? Tenta fazer o padrãozinho ABNT digitado. Se fizer impresso, É pra fazer o quê? É pra fazer o quê Professor. mesmo, Tá, beleza, professor? professor. o trabalho dos deuses que vocês tinham para fazer, que a Ah, professora tá, eu já pediu. fiz. Então, eu tô fazendo os desenhos. Eu posso fazer, tipo, o digitado padrão ABNT sem, tipo, imagem. Aí depois, tipo, eu mando a parte escrita e logo depois mando os desenhos? Pode sim. Pode sim. Tá bom. Porque aí vocês vão treinando padrão ABNT. Professor, Sim, pode falar. Fala, Júlia. o meu eu já fiz, eu tenho que até enviar para o Nor. Eu fiz os desenhos e fiz manuscrito. Tem algum problema?
Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Eu sempre peço para. Eu não sei se a escola lá de fato cobra a BNT ou se não cobra. Se cobra, aí a gente tem que seguir o que a escola faz. Assim como eu sigo o que a professora mantém, mas o ideal é sempre fazer a BNT. Não que a gente quer tirar, punir vocês, não, é só para treiná-los para uma faculdade, para um curso técnico, porque sofrem. Eu apanhei, tem uma pancada legal, só de lembrar dá vontade de chorar no trabalho que eu tive da dedicação para não fazer a BNT. Nunca nem ouvi falar a BNT, nem sabia o que era no ensino médio, fazer escola do estado, e aí que a BNT, quando eu fui lá, tomei uma pancada forte que não tá de até chorar quando eu vi minha nota. Eu me dediquei, fiquei horas lá fazendo, mas enfim. Eu, por mim, não tiro nota, se depender só de mim, mas eu peço sempre para vocês treinarem, para vocês não tomarem uma pancada igual eu tomei. Beleza? Você vai querer também os desenhos feitos à mão ou pode ser imagem da internet? É que como a professora tinha já pedido, ela disse que quem fizesse os desenhos ganharia outros 2 pontos. Aham, Aí quem fizer, eu dou esses 2 pontos. Numa beleza. outra coisa, de uma prova e etc. Uhum. Aí acaba, vamos supor, a pessoa tirou 8, aí vai para 10, tirou 5, vai para 7. E aí a gente. Porque ela pediu. Entendeu? Eu não posso Aham, chegar e mudar, já que eu assumi, porque ela não pôde estar presente. E aí eu não vou reinventar a roda. Entendeu? Por isso é só beleza. dar continuidade. Tá bom, então, professor. Mais alguma dúvida? Nenhuma, professor. Então, obrigado pela aula, pela participação. Até semana que vem. Bom final de semana. O senhor